Você se sente livre para amar e ser amada? Quando você se sente sozinha, isso é um peso? Isso é uma dor? Você já parou para pensar o porquê que a nossa boca está entre o cérebro e o coração? Porque a harmonia, a comunhão do que a gente pensa, do que o coração sente, é essencial para a gente ser dona de si, das nossas escolhas, das nossas emoções e viver com liberdade, né? Viver leve. Para essa conversa cheia de humor, afeto e empoderamento sobre amar e ser amada, eu trouxe minhas duas convidadas. Bem-vindas, meninas! Que delícia! Essa conversa hoje tá um afeto só. Sinto coraçõezinhos no ar. Dandara Lanzini, que é a nossa convidada especial. Você já conhece, Dandara, figurinista, produtora de moda, tá sempre aqui com a gente no sofá. E Carol Tchukian. Carol, falei correto seu sobrenome? Corretíssimo. Corretíssima. Eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou fazer uma cola, porque amor é muita coisa, né, Carol? Carol é comunicadora, pesquisadora de relacionamentos. Ela é fundadora do Amores Possíveis, que você encontra no YouTube, no Instagram, no podcast. Ela também é colunista da CBN e da Glamour. E ela é defensora fervorosa de relações cheias de afetos. Ai, que delícia! Não é? É uma delícia esse título. Amei! Obrigada! Amei! Eu acho que a gente precisa de mais Carol, assim, no mundo. Vamos fazer amor aqui hoje, nós três. Ai, que juntas, delícia! E quem tá vendo? Agora, para começar essa conversa, eu já quero logo te perguntar sobre o seu projeto. Amores Possíveis. Quais amores são possíveis? Todos os amores são possíveis? Eu acho que todos os amores são possíveis, mas a gente tem que abrir mão de algumas fantasias para que os amores sejam fantásticos e possíveis. Eu comecei esse projeto porque eu sou uma mulher apaixonada pelo amor. Eu brinco que eu mandaria a conta da minha terapia pra Hollywood e pra Disney. Porque assim, eu caí em todas essas histórias, eu queria ser uma linda mulher, eu queria achar o cara brigando ali na Bloomingdale's pra comprar uma luva, sendo que aqui a gente nem usa luva porque não neva. Isso aqui é aquela paixão fulminante e dá muito medo de acomodar numa relação mais ou menos. E ao mesmo tempo as pessoas estão cada vez mais infelizes. Então, os divórcios cresceram 168% nos últimos 20 anos. A média de tempo dos casamentos caiu de 17,5 para 13,8 anos. A busca por relacionamentos abertos cresceu 300% no Google no último ano. Quer dizer, todo mundo quer amar e ser amado, mas parece que o amor está menos possível. Então, toda essa minha pesquisa é para entender quais são, talvez, as crenças, os ideais e as práticas que fazem com que o amor doa, com que ele seja idealizado, com que ele seja tóxico? E como é que a gente desconstrói tudo isso para criar um amor que seja ação? Eu brinquei aqui do vamos fazer amor, porque acho que a gente idealiza o amor como sentimento e até romantiza, né? Ai, fui tomada, é mais forte do que eu. Mas na prática, o que a gente está fazendo por amor? Como é que a pessoa te trata? Como é que a gente faz a manutenção? E aí em todos os amores. Eu acho que para uma relação de casal ser possível, a gente tem que tirar ela do pedestal. Porque eu sinto que assim, o casal é a medalha de ouro e todos os outros amores são meio série B do amor. Assim, eu tô aqui com as minhas amigas enquanto não rola nada, minha família, meu trabalho, mas a hora que rolar o amor com O maiúsculo, é o do par romântico. E para esse par romântico ser possível, eu preciso equalizar. Eu falo que eu acredito no amor como um modo de vida. Então é o amor próprio, as redes de afeto, que é a nossa relação com a família, com os amigos, com o trabalho e com o nosso parceiro ou parceira. E se essas três coisas não tiverem equilíbrio, o amor dificilmente vai ser possível. Que perfeito isso que você trouxe, porque a gente fala muito aqui nessa temporada, né, Danda, sobre autoestima, amor próprio, mas a gente busca e fomos educadas, e a mulher tem uma questão de expectativa dela com ela própria, eu já não tô mais nem falando da sociedade, de você ter um relacionamento, né, de você estar numa posição de sucesso porque eu casei, ou porque eu vou casar, porque eu tô numa relação, né, afetiva que é ali sustentável, mas se a gente não cuida dos outros amores que você trouxe, que eu achei isso fantástico, a conta não fecha e uma hora vai dar ruim, né, Danda?
Porque se a gente não cuida do nosso amor, como que eu vou saber o que eu mereço, quem eu sou, o que me alimenta, para não esperar do outro algo que não faz sentido para mim? E tudo bem querer, né? Porque acho que a gente vai para um outro polo de tá bom, eu me amo, eu me basto, eu não preciso de ninguém. Porque dá medo de dizer eu quero e não tenho, logo eu fracassei. Sim. Só que a gente quer e não tem tanta coisa, né? Eu fico pensando, por exemplo, eu quero ter uma casa própria. Tá bom, você não tem ainda, você mora num apartamento alugado. Você vai cuidar menos daquele apartamento? Você vai ser menos feliz? Assumir a falta não é assumir uma falha. E eu sinto que principalmente nós mulheres entramos nesse lugar. Então eu não tenho um namorado ou uma namorada, eu falhei. Não, é algo que eu quero e eu não tenho. Me faltam muitas coisas, como a todos, né? Eu acho que inclusive a gente falar sobre as nossas faltas e falhas é o que faz a gente se conectar. Sim. Não só no amor romântico, mas também com todas as pessoas. Ô, Danda, você acha que o amor, um amor impossível, ou um amor possível, todo amor é possível, até o platônico? Gente, eu sou libriana. Lá vem. Diga. E aí, o libriano, ele é um ser muito apaixonado, né? Você é uma mulher cheia de amor. O libriano é uma pessoa que ele se entrega. O libriano é aquela pessoa que vai até as últimas consequências. Tudo bem que um belo dia ele acorda e talvez ele não queira mais nada daquilo. Mas eu não fujo. Sim, o libriano tem... Mas daí vai embora com ghosting ou chama pra uma conversinha? Eu, Dandara... Vou falar por mim, Sessão Dandara, de terapia né? começando agora. Eu, Dandara, sou uma pessoa que acredito muito na conversa, né? Eu acho que a principal questão é a transparência. O tempo e a maturidade também me trouxeram algumas outras questões. Eu sempre fui uma pessoa muito transparente. E sempre gostei da verdade. Mas eu percebi que aprender a lidar com a verdade é difícil. Então, hoje, eu me vejo digerindo melhor essa situação de... tá bom, vamos trocar uma ideia aqui, tô saindo com uma pessoa, eu quero namorar, e a pessoa, olha, adoro você, mas não quero namorar. E aí o meu mundo desabava. Sim. Não sei o que. A pessoa não foi tóxica. A gente sentou pra ter uma conversa, ela deixou bem claro o que ela queria e o que ela não queria. E é isso. É importante a gente esse recorte. Muito, porque eu percebo que a gente cobra, e vice-versa, já aconteceu situações comigo. A gente cobra muito a verdade do outro. A gente tem essa mania de querer que o parceiro... Mas aí entra a expectativa. Eu criei uma expectativa de que, porque o relacionamento tava dando certo e porque a gente se dava bem... Ia pra um outro lugar, que a pessoa ia Sim. querer. E nem sempre as duas pessoas estão ali no mesmo patamar de ideal. E o que é a verdade, né? Porque às vezes eu sinto que as pessoas já entram na relação querendo saber, mas o que você quer? Eu não sei, a gente tá se conhecendo. E aí parece que o não saber do outro é uma mentira. Por quê? Porque a gente tem uma expectativa de já ter as coisas claras. Tem uma tendência que tá rolando nos Estados Unidos que chama hardballing, que é jogar duro. Principalmente entre os jovens, que eles já começam o papo do aplicativo, o primeiro encontro mas e aí, você quer namorar ou não quer namorar? Você quer rolo ou não quer? E muitas pessoas estavam defendendo isso como um empoderamento feminino, do tipo, chega, essas mulheres cansaram de ser enroladas. Só que eu acho que é um sintoma da ansiedade dos nossos tempos. Do imediatismo, e você perde uma fase de conquista, né? De descobrir do outro. Não só o conquistar, como não saber, né? Não sei a priori se eu quero um relacionamento ou não. A gente tá... E às vezes eu queria, o que você falou, eu tava envolvido e de repente eu mudei de ideia. E daí o que a gente fala? Mentiu pra mim, me manipulou, narcisista. Isso também é a gente ser bem egocêntrico e infantil, de não lidar com a frustração. Tá bom, a pessoa mudou de ideia, ela não me quis. Aprender a lidar com o não. De caso pensado, né? Aquela pessoa só queria me levar pra cama. Mas você queria ir pra cama também? Então, se você queria, você foi pela sua conta, risco e prazer. Sim. Se você só queria levar pro cara te chamar pra namorar, então não é a atitude do cara que você tem que rever a sua, né? Ai, Carol, você trouxe uma coisa que às vezes a gente não sabe o que a gente quer mesmo. E tem uma fase, tem que legitimar essa indecisão do momento. Porque se eu não sei, como que eu vou cobrar do outro? E as coisas podem acontecer naturalmente, né? Nessa era de aplicativos, né? De que você vai ali rolando e tem tudo muito imediato. Eu sinto um pouco falta da troca do olhar, da coisa mais... Vou sair, não sei quem eu vou encontrar. Eu sinto que às vezes do também... imprevisível. Vive-se uma fase que as pessoas gostam muito de jogar.
Então, recebi uma mensagem, você visualiza, mas você não vai responder, porque você tá, vou dar um gelinho, daqui a pouco eu respondo. Porque se você responde, você é emocionada. Quero pessoas emocionadas na minha vida. Exatamente, é bizarro. Regrinhas que estão sendo criadas pra, não vou mostrar que tô emocionada, não tô mostrar que tô gostando. Uma situação, tava com uma amiga minha e, bateu, a gente saiu, tava sem o boy, falei, putz, tá legal aqui, mas eu acho que eu sinto falta dele, não sei, os últimos dias a gente tava junto, aí eu falei, acho que eu vou mandar uma mensagem, e imediatamente a minha amiga, você não vai fazer a emocionada. Eu falei, mas é por que emocionada? Falar pra outra pessoa que você sente falta, que você gosta dela, ser emocionada? Eu falei, então eu sou emocionada. Porque eu sou também uma pessoa que vem dessa questão de demonstrar afeto, demonstrar interesse, gente, é tão gratidão. gostoso. E isso não é uma coisa que eu levo só pra minha vida afetiva. Eu sou muito assim de, poxa, eu tô aqui trabalhando com um colega, esse meu colega é super empenhado, esse meu colega tá desenvolvendo um trabalho bacana. Por que eu não vou falar pra ela... Amiga, parabéns. Amiga, que legal que você fez. Claro. Amiga, você tá linda hoje. Amiga, eu já falei que eu gosto muito de você. Nossa, eu tô feliz pelo seu desenvolvimento profissional. Pra sua mãe, pro seu pai, pros seus filhos, pros seus sobrinhos, dos seus primos. Mas e aí, relacionamento, emocionar, tá tudo bem. Tá tudo bem, mas eu acho também sintomático que tem um boom de coaches que ganham milhões de reais vendendo essas fórmulas. E assim, são homens, eu acho, tem algumas mulheres, mas acho interessante que os mais bombados são homens, as mulheres pagam pra eles falarem isso. Negue 3 convites, demore, se o cara demorou 1 hora pra te responder, demore 2 horas e vai numa PG. E aí eu fico pensando, tá bom, por mais que você conquiste o tal do cara em 12 semanas, aí você vai precisar de um outro curso de mais 12 semanas pra transformar o ficante em namorado, e depois mais 12 pra casar. Errado, gente. E é só uma ferramenta de desempoderamento, porque você tem que calar o que você sente, não pode demonstrar o seu afeto, que esse não é um amor possível, pra mim. Onde você tá numa relação fingindo ser quem você não é. Você pisa em ovos. Pra mim é isso, você tá dentro de um relacionamento que você precisa pisar em ovos. A maturidade me trouxe isso de saber o meu lugar, e acho que sigo quebrando a minha cara e aprendendo, mas hoje eu me coloco numa situação, e não tô falando que não dói, não tô falando que eu não choro, não tô falando que eu não sofro, e eu me permito viver esse luto. Mas assim, de começar a entender, você mandou mensagem 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, ou você conversou com seu parceiro, uma situação, essa situação não me agrada, isso que você faz não me deixa à vontade, me incomoda. Aconteceu uma segunda, uma terceira vez. Hoje eu aprendi que o meu lugar eu já conversei, a pessoa já entendeu que aquilo me incomoda, que aquilo me deixa pouco à vontade. Eu vou insistir, vou ficar brigando e a gente vai entrar nessa guerrinha de egos, ou eu simplesmente vou falar, aqui não me cabe. Sim, mas você falou que isso veio com maturidade. Porque quando a gente tá falando de demonstrar afeto e a mulher muito taxada como emocionada, porque a gente gosta, né, de falar o que sente... Será que é porque a gente escuta e vem numa questão sociocultural, sei lá, do tipo, não pense com o coração, não vai agir com o coração, né? Se você agir com o coração, você vai se dar mal. Então, uma coisa, seja racional. Mas, ao mesmo tempo, a gente é incentivada a agir, né? Se a gente pensar culturalmente, a mulher aprende o quê? A cuidar. Você nasce uma menina, você ganha uma boneca. Daí você ouve da sua mãe, das suas avós, assim, não, porque... eu fiz tudo em nome dessa família. A gente aprende que prova de amor é calar os nossos sentimentos por causa do cara, deixa lá, ele levantou a voz, é porque ele tava cansado, é porque é o jeito dele. Tava nervoso, é o jeito dele. Foram gerações onde a gente aprendeu a se sacrificar em nome de um amor, e também tem uma narrativa de eu vou mudar esse homem, né? Então assim, eu vou ser a mulher que vou pegar esse cafajeste e vou transformar num príncipe. E até fico pensando, Carrie Bradshaw, que foi na nossa geração, né? Agora a gente já fica repensando essa segunda temporada, mas era a mulher empoderada. A narrativa dela foi o quê? Depois de 6 temporadas, eu transformei o Garanhão no meu marido, e esse foi o final feliz dela. Então, eu acho que ao mesmo tempo que punem a gente por agir com o coração, você também foi ensinada assim. Então, é o tempo inteiro uma dinâmica onde a gente tá se culpando. Porque eu falei de mais ou não falei de menos, porque eu mostrei de mais ou não mostrei de menos. E a culpa, eu fui estudar, acho que isso é muito interessante, que ela é também um narcisismo reverso. Uau! Então, a gente reclama do cara. Ele é narcisista. Quando a gente pensa em narcisista, você pensa na pessoa pavão. Que é o centro das atenções. A hora que você assume o papel de
essa relação desandou porque eu mandei a mensagem ou não mandei, porque eu falei ou não falei. Sim. É também se dar muita importância naquilo. Às vezes aquela história não continuou. Porque ela não deveria continuar. Ele conheceu outra pessoa, porque... Seguiram caminhos diferentes. Não é sobre você. Só que quando a gente se torna a vítima das vítimas, o coração esmegalhado, isso também é ser narcisista. Porque daí você junta com as amigas, você reclama e elas te dão colo, então você não tem o colo do cara, mas você tem o das amigas, ou você faz piada. Eu, durante muito tempo, era essa, sabe? Assim, minhas desventuras amorosas viravam a pauta, eu virava o bobo da corte. E quando você sai desse lugar? A gente vai ter que aprender outros lugares pra estar, né? Uau! E tem uma frase da Monja Coen, que eu adoro, que ela diz assim, que a dor é opcional, o sofrimento... Não, a dor existe e o sofrimento é opcional. Por quê? Porque você doeu, né? Por exemplo, 20 belisquei. Doeu, tá doendo. Agora ficar o dia inteiro remoendo. Nossa, mas aquele beliscão doeu. Dandara, você não sabe, me beliscaram. Carol, aquele belisco. Você tá ali sofrendo, né? A dor já aconteceu, amor, ela foi. Acabou, passa. Prolongando. Né? Prolongando, porque também você vai se colocando no lugar de vítima e aí a gente não é feliz, né? E quando a pessoa foi embora, talvez a única coisa que te restou da pessoa é a dor. E aí a gente é fiel à dor para ser fiel àquele amor. Então, muitas vezes, que assim, tem um tempo do luto. E eu acho que, né, também o mundo cobra a gente assim, não, entra no aplicativo agora, amiga, dá a volta por cima. Ah, não é assim. Não é assim, mas muitas vezes a gente fica exatamente nesse quadro que você colocou, que é de um ressentimento. Então, como é que a gente percebe se a gente está ressentida ou se a gente está elaborando? Se você sempre conta a mesma história, se você sempre se coloca no mesmo papel, se você romantiza, porque acho que a gente fica num lugar do, não, mas o começo foi tão bom, não, mas poderia ser, a gente está sempre deslocado para o incrível do passado ou porque pode ser maravilhoso quando ele resolveu o problema com a mãe, quando a gente tiver aquela conversa, quando ele entrar na terapia. E aí a gente está sempre em suspensão, se mantendo nesse sofrimento para não lidar com o vazio, que essa pessoa foi embora, ficou um vazio, e dói, e a gente vai chorar, e a gente vai se sentir sozinha, a gente vai ouvir Adele e na parede, tomar vinho. É importante você viver esse momento, que é o que a Dandara disse. Eu me permito viver meu luto. Meu luto. Porque é importante, porque aí você passou por ele. E aí ele tá ali e ele não te assusta mais. Eu acho que é até uma questão de digerir isso e não levar traumas para um próximo relacionamento. Durante muito tempo, acho que mais nova, a gente acaba fazendo isso, né? Você tá ali, tá namorando, tava incrível, seu namoro durando, anos de namoro, vou casar. Namoro acabou. A primeira coisa que você faz quando você é mais nova... As amigas solteiras, você se atira na balada, sou linda, sou maravilhosa, você sai com a roupa mais empoderada que você tiver, você vai estar atraindo porque você tá nessa energia e você começa a ficar com várias pessoas e você acha que aquilo tá remediando, não tô ficando mais nenhum fim de semana na minha casa, tô aproveitando minha vida horrores, tô curtindo. Pá, conheceu uma pessoa bacana, você não viveu aquele luto daquele fim do seu namoro, você não se curou. Você já engatou nisso. O primeiro gatilho, o primeiro problema que você tiver dentro daquele seu próximo relacionamento, que de repente poderia ser totalmente diferente e legal, você traz os traumas daquele seu. E talvez uma coisa que você pudesse resolver com uma conversa, você vai ter uma atitude totalmente imediatista. Então, às vezes, o cara vai estar lá, ele vai receber uma porrada sua, vai falar, mas o que aconteceu? E vai falar... E o seu próximo relacionamento está pagando pelo seu relacionamento anterior. E eu já me vi em condições... uma vez eu me envolvi com um ex-namorado meu, que ele tinha acabado de sair de um relacionamento, que ele foi muito maltratado. Ele era um cara extremamente romântico e ele foi traído. E aí, quando a gente começou a namorar, ele negava, não queria rotular relacionamento. E a gente ficou num relacionamento que eu fazia surpresa, que eu queria agradar. E nada. Eu só tomava porrada, Até que um dia, eu também entendi. E o meu papel foi chegar e falar, seu próximo relacionamento, que no caso é o seu presente sou eu, não tem culpa do que aconteceu. Então, vamos conversar. Você de fato quer continuar namorando? Você tá preparado pra estar namorando? Você não acha que é melhor você se curar primeiro do que você passou? Porque é isso, eu falei, você tá aqui, você foi magoado por alguém. Ai, mas me dá um você pouco de tá preguiça, aqui me magoando. Mas sabe pra quê? Tem que conversar. Sim, porque você tá aqui me magoando e sabe o que pode acontecer? Eu saio daqui e vou magoar alguém.
Eu sempre falo para as pessoas o quão é importante a gente fazer terapia, a gente entender e a gente conversar. Por isso, pessoas magoadas magoam pessoas incríveis. Sim. E a gente vai entrando num ciclo que eu vejo que é o que a gente vive hoje, de relacionamento nesse tempo que eu tô solteira, disso. Você vai conhecendo pessoas que estão traumatizadas e às vezes é isso que ela falou, que é essa onda dos Estados Unidos. Você sai pra tomar uma cerveja com a pessoa, vocês acabaram de se conhecer. É só hoje. Aí vocês estão num bate-papo super descontraído, o cara já vira pra você. Olha então, mas eu não quero relacionamento sério, não sei o quê. Aí primeiro me vem gente, que autoestima, né? Aí, às vezes, eu nem sei como reagir, de tipo, não, mas tá tudo bem, a gente só tá se conhecendo. E muitas vezes eu também tenho vontade de falar, amor, o que que você quer? Só sexo? Tá tudo bem, eu também só quero isso. Vamos ser claros? Então vamos pular essa conversa tosca aqui de Mas o mundo tá de preparado, guerra e Carol, alimentação de pra ego. mulher falar isso? Eu acho que até tá, mas, de novo, assim, será que eu sei se eu só quero isso ou não? É. Por que a gente tem que ter essas clarezas? Sim, né? Qual é Eu a acho necessidade? A gente tem que ficar mais no não saber. E eu vejo que a gente tá sendo mais fóbico. Você falou que você sente falta do flerte ao vivo. O que acontece? A gente tem uma ilusão de que a gente tem mais controle na vida hoje. Ilusão não, acho que em algumas coisas a gente tem mais controle. Então, você pede a sua compra na Amazon, você consegue traquear aonde ela tá indo. Você chama um Uber, você divide com uma amiga para ela saber onde você tá. Você tem a bombinha que mede a sua insulina dos diabéticos em tempo real, você vê no seu celular. Aí, você vai se relacionar com alguém e você não tem controle. Isso tá dando um desespero enorme. Por isso que a gente manda mais mensagem, manda mais áudio e não tá tendo conversas ao vivo. Chegando ao vivo, a gente se atrapalha. Trava. A gente tem que voltar Sim. a exercitar esse ao vivo. O silêncio, a pessoa vai falar uma coisa que eu não sei exatamente o que é. E aí, A conversa vai pra outro imprevisibilidade de lugar. relacionamento é tão gostoso. Porque senão a gente também chega, o que você faz? Você stalkeia a pessoa, aí você já vai puxando assuntos que você sabe que ela gosta. Ah, não, já vi que a Dandara falou que tem um sobrinho, que nada. Sim. Vou falar que a minha filhada nada também, a gente vai falar aqui da natação, vai conectar. E aí ficam as duas pessoas jogando no seguro, e talvez o que fosse conectar a gente falar, meu, e essas plantas? Sabia que eu sou péssima de hortinha? Nossa, eu sou boa, me ensina. De coisas que a gente pensaria que são amenidades. A gente tá querendo também, sabe? Eu brinco que parece que a gente tá todo mundo num palco dos solteiros Got Talent. Então, assim, você tem 30 segundos e tem o jurado e você tem que arrasar. E aí, se você tá sempre querendo arrasar e sempre julgando o outro também num lugar de E ser humano é ser juiz, vulnerável, é ter defeito. Eu vi esses dias, não vou lembrar quem é, mas rolando o feed do Instagram, vi um vídeo maravilhoso de uma entrevista em que um psicólogo falava assim, eu desconfio de quem fala que num relacionamento, eu sou perfeccionista, ou eu não me conheço. Eu tô me conhecendo, né? E ele dizia assim, ou eu gosto de quem fala assim, olha, eu tenho defeitos, eu posso te nomear alguns, mas eu tô aqui no meu autoconhecimento. Mas isso não é assim, ele não tem sex appeal, mas tem uma verdade, não é? Tem que conectar mais, né? Pegando a sua história, por exemplo, putz, o cara foi traído. Não é mais honesto ele falar, olha, Dandara, posso te falar? Eu fui traído, então isso é um gatilho pra mim. Eu sei que talvez seja ruim, mas posso pedir pra você mandar mensagem quando você chegar em casa? Desculpa, não é um controle, mas esse é um limite meu. E eu sei, é uma coisa que eu vou trabalhar na... Talvez você mande até muito mais feliz. Só que a gente não conta pro outro essas nossas vulnerabilidades, os nossos furos, as nossas falhas. Projeta no outro, isso que você falou eu vejo muito. Eu brinco que relação amorosa é o único lugar onde a experiência depõe contra nós. Porque na vida profissional você fala, gente, esse é meu currículo, tô aprendendo um monte. Na vida amorosa, você usa o antigo como gabarito. Sim. E aí você lê no outro, não, porque essa pessoa só saía comigo terça-feira, tava me enrolando. Aí você sai com um cara, sei lá, que é separado, tem um filho, e ele marca durante a semana porque ele tá ficando com o filho, ao invés de você pensar, puta, que legal. Ele é um pai presente, tá achando espaço na agenda, você fala, terça-feira não, é enrolação, já vou embora. E nem conversa, né, com a pessoa. Porque a gente tá se espelhando nessas fórmulas prontas do que a gente vê na internet E nas dores antigas. e nas dores antigas. E a gente esquece que o outro também tem dor, né? A gente acha que ele é o lobo mau e a gente aqui, chapéuzinho, e ele vai engolir Feridas, a gente. né, gente? Quando você entra dentro de um relacionamento,
a gente vai aprendendo que todo mundo tem bagagem, a importância da conversa, a importância da troca, e aí volta nisso, a gente fica tão no internet, no cyber, no virtual, e você falou uma coisa que tem muito sentido, se você já stalkeou e você já sabe tudo, vocês vão se interessar e ter uma troca mais rasa de conversa, e aí como que você cria intimidade? Como você cria laço com uma pessoa que vocês têm sempre essas conversas já meio que prontas? Eu também sou uma pessoa que eu tentei usar o aplicativo algumas vezes. Foi um total fiasco, porque eu sou uma pessoa que falo muito, uma pessoa que gosto de me comunicar. E é isso, eu gosto de sair, eu gosto de olhar, não sou muito boa nas paqueras. Eu geralmente fico olhando e acho que a pessoa vai ter uma bola de cristal e adivinhar. Então, se alguém encontrar comigo e ver que eu tô olhando muito, é flerte, tá, gente? Maravilhoso. É flerte. Conta mentalmente os 5 segundos, Falou, fecha o cabelo com um sorrisinho. acho que ela tá me flertando. Mas é gostoso e a gente vê que isso tá se perdendo, assim. Ela falou uma coisa que agora eu fiquei pensando, eu falei, é muito real. Às vezes eu vejo, a gente vai conversando entre as amigas, é isso, a primeira coisa que você faz é querer achar a pessoa na rede social. É verdade. E meter os E stalk aí lá você já já coloca essa pessoa numa caixinha Às vezes você estereotipada do que você vê. Amor, quem olha minha rede social não entende nada. E aí você cria, às vezes, Porque uma eu tenho um pouco de tudo expectativa. ali. Mas você cria uma expectativa em cima. Porque, de repente, gente, ninguém quer ser triste ou infeliz na rede social. Então, de repente, você vai entrar ali na rede social do boy, aí tem várias fotos dele viajando, porque ele faz algumas viagens na sua também, pontuais. né? Sim. E aí você fala, que da hora, ele é tipo super aventureiro. E eu, por exemplo, eu que gosto de viajar. Se eu entrar no feed de um boy e tem várias fotos dele lá viajando, várias fotos em bar se divertindo, fotos com a família, o que eu vou fazer? Eu vou criar na minha cabeça ele é pra casar. Olha aqui. Ah, meu Deus, postou uma foto com o sobrinho. Gente, ele tem foto com a mãe, ele viaja horrores. Castelinho, jogou ele lá dentro e fala, vai. E aí é a sua idealização. E depois a pessoa não corresponde, você fala, me enganou. Você se frustrou, porque aí de repente ele só chega assim, faço algumas viagens pontuais, não consigo ter férias sempre. E aí no primeiro final de semana que eu falo pra ele assim, vamos viajar? Ele fala, putz, queria muito, gata, mas não dá. Nossa, mas lá no Instagram me vendeu uma. E aí, tipo, acho que ele não vendeu nada. A rede social, ela tá ali. A gente tinha conversado sobre isso? Será que eu consegui ter uma comunicação clara nesse tempo que a gente tá se conhecendo? Então não dá pra ter preguiça, viu, meninas? Pra ele saber. Tem que conversar, E certo? você falou uma coisa das amigas. Uma coisa que eu percebo muito que a gente tem que prestar atenção eu brinco que a gente tem uma vinculação que é doídas venceremos. Então assim, nada conecta tanto do que a dor, duas né? pessoas do que a dor. E aí, pra você achar um inimigo comum, isso é muito fácil e muito perigoso. Porque aí todo mundo se junta e fala, tá vendo? Homem não presta, eles são todos uns babacas. E aí, se não bastasse a gente usar as nossas dores antigas, você senta com a amiga e o cara fala, realmente. Não, porque esse cara aí terminou o namoro faz 6 meses, então deve estar na pegação, não espera nada. Quer dizer, é um fantasma dela que já alimenta o seu medo. E aí a gente se une e sem perceber a gente vai minando a relação umas das outras, quase que inconscientemente, porque eu não quero ficar sozinha, porque se todo mundo começar a namorar e eu ficar aqui, eu vou ter que fazer novas amigas. Só que será que eu quero estar nesse lugar? Eu não posso também olhar para o lado positivo? Pode ser que ele esteja na galinhagem, pode ser que não. Pode ser que no meio da galinhagem a gente tenha se encontrado e tudo bem. Então é sempre trocar. A terapia cognitivo-comportamental fala isso, que um pensamento gera uma emoção que gera uma ação. E a gente tem que começar a trocar esses pensamentos e pensar que outras histórias eu posso contar. Então é isso, ele queria me enganar porque ele postou as fotos? Não. Talvez ele mudou de emprego e esse ano ele não tenha férias. Talvez ele tá economizando dinheiro porque ele tá reformando o apartamento dele. Talvez ele não vá viajar, mas a gente possa fazer uma aventura aqui em casa e eu vou colocar uma fantasia. E aí você já começa a ter outras emoções que te tiram desse lugar da mulher que vai ser traída, que vai ser enganada, que vai ser coitada, que eu sinto que a gente ainda carrega muito esse medo. A gente carrega porque foram muitos anos, né? É uma questão histórica do lugar, da caixinha que nos colocaram e da onde a gente acha que ali nos suporta. E o questionar e o pensar fora, né? Humanizar
né, o outro e o meu parceiro ou a minha parceira, isso é muito novo, a gente está começando a falar sobre isso agora, né, porque não se falava, se a pessoa não te atendeu, ela tá te traindo, né, então a gente não humanizava, não colocava o outro no nosso próprio lugar. E eu não sei se também é uma questão de tudo que a gente viveu, do lugar que a mulher tá na sociedade, da expectativa. Mas a Carol trouxe uma do questão... patriarcado, é muita coisa. Ela trouxe uma questão bem interessante que ela falou. A mulher, ela tende a minar, né, em grupos por conta disso. E eu percebo entre os meus amigos homens. Um começa a namorar, vai dando aquele nervoso de perdermos um parceiro, o segundo começa, o terceiro começa e o quarto, às vezes, você vê que ele nem queria namorar, mas ele vai namorar porque ele entra naquele lugar de desespero de, peraí, mas se todos os meus parceiros estão namorando, e aí todo mundo vai sair de casal e eu não vou, e eu vou ser vela, e às vezes homens iniciam um relacionamento só pressionados também, porque todos os parceiros estão namorando, e aí dá merda. É óbvio, né? E vice-versa. Eu vejo, os meus amigos, é instantâneo. Eu sempre observo. Um terminou o namoro. Geralmente, o melhor amigo demora mais uns 2 meses e aí faz. Ai, que horror! Eu falo pros meus amigos que eles namoram em bando. Eu falo, gente, eu acho engraçado, porque vocês namoram e desamoram em bandos. Eu falo da mesma maneira que as mulheres parece que se iludem e desiludem, os caras também. Mas tem que ter um pouco de atitude. Total, porque daí tem a Valesca Zanello, é uma pesquisadora de gênero, e ela fala que as mulheres muitas vezes casam com casamento e não com o marido. E te ouvindo falar, eu acho que às vezes os homens também. E assim, eu já ouvi de amigos dando conselho para outros homens, assim, olha, realmente, tá todo mundo casando? Pensa numa dessas suas namoradas que é a que mais mexeu com você, casa com ela, já tá na hora. Então, acho interessante perceber que isso também acontece com os homens. E pra gente pensar, eu tô casando com o casamento ou com esse marido? Eu tô namorando o namoro ou esse cara? Ou o sonho que eu coloquei ali, né? Ou o castelinho de conto de fadas que eu alimentei, que foi o que você trouxe na nossa fala do começo, que é, eu vou mandar conta pra Disney. Não é? Porque a gente foi criada num conto de fadas que não existe. A minha avó tinha uma frase que ela falava assim, você quer um namorado ou você quer o namorado? Porque se você só quiser um namorado, qualquer um serve. Quando você tá buscando o namorado, você vai se certificar de questões de conhecer. E ela falava, você vai demorar uma vida inteira para conhecer uma pessoa e pode ser que vocês morram sem conhecer tudo. Então, essa pressa, às vezes, essa nossa ansiedade de querer só namorar, nos leva a entrar nessas ciladas, tanto homens quanto mulheres. Mas a pressa no corte de gênero pra mulher é muito pior. Porque é 30 anos, tem que casar, ficou velha. Aí tem a idade de ter filho. A minha madrinha teve filho com 42 anos. Então, eu tenho 39 e eu fico pensando, eu congelei óvulos e eu acho que isso é uma coisa, eu sei que é um procedimento caro, que ainda é disponível para poucas pessoas, que é um privilégio, mas mesmo entre as pessoas que poderiam pagar, a gente não pensa nisso, porque parece que congelou, perdeu. É tipo, nossa, você apelou, atestou que você foi incapaz de ter um filho com um marido na idade até os 35. Sendo que muitas pessoas estão tendo que fazer até FIV casadas. Às vezes você tá casada, mas você quer ir viajar com seu marido, você quer fazer doutorado. Então é uma coisa que a gente deveria conversar. E outra coisa é, como os divórcios cresceram, eu brinco com a minha avó que eu falo, vó, vou pegar na repescagem. Eu acho que há uns 15, 20 anos atrás era pior, talvez, você ter 40 e não ter casado. Sim. Porque as pessoas se separavam menos e não tinha essa perspectiva de talvez você poder ter filho com 45, e a 50. Estava um pouco mais difícil, né? Porque separavam menos. Exatamente. Então agora, talvez a gente tenha esse lugar. E ouvindo a Dandara falar, eu fiquei pensando, né, isso que a sua avó falou, qualquer um serve, mas na nossa época, nenhum serve. Porque, como tem a história do aplicativo, tem aquele termo do fear of missing out, que é o medo de você estar perdendo. Então, se você tá com um namorado, que é meio genérico, parece que qualquer um serve, mas daí você vai estar com ele, e como não tem essa mega conexão, você vai falar, mas aquele ali viaja, ó. Esse aqui não podia viajar. Olha, aquele ali corre de manhã, eu também. Esse gosta de Caetano. Então a gente tá meio um olho no peixe, outro no gato, o tempo inteiro,
pensando o que essas outras supostas pessoas têm a me oferecer, que essa não tem. E se eu olho assim, eu também tenho medo, o que eu tô faltando pra esse cara? O que será que eu não dou conta que ele tá olhando nas outras pessoas? E eu não vou dar conta mesmo. E talvez ele possa achar isso não em outras mulheres, mas... Ah, tá bom, eu não gosto de correr. Vai correr com seus amigos, vai correr sozinho, eu vou fazer minha yoga, tá tudo bem. Exato, vai fazer o que você gosta sozinho. Porque a gente começou falando do programa da liberdade ou solidão. E a hora que a gente descobre esse lugar de amor próprio, de se conhecer, do que eu gosto de fazer... Quero ir no cinema, ninguém pode ir comigo, vai sozinha. Sim. A primeira vez que eu saí sozinha... que não faz muito tempo, brincadeira, mas é porque a questão do autoconhecimento pra mim veio muito na dor. Eu sempre trago esse recorte aqui, porque às vezes a gente fica aqui falando bonito pra vocês que estão assistindo em casa e fala, nossa, mas é tudo muito fácil. Não, pra mim o conhecimento veio na dor, o autoconhecimento veio na dor, não é? Vem muito de você falar, não quero mais esse lugar. E a primeira vez que eu saí sozinha, comigo mesmo, que eu me levei para comer, para almoçar, para tomar um vinho, para ir no cinema... Eu ainda tava no lugar de, será que estão me julgando? Total. Daí a gente fica com o celular, meio, ai, não quero cruzar o olhar. Não quero cruzar o olhar. Ou a pessoa tá só passando por você, ela não tá nem te vendo. Você tá, me viu, tá ali me julgando porque eu tô aqui sozinha tomando o meu chá. E tá tudo bem. E talvez ela tá te olhando porque ela tá numa relação em crise pensando, gente, que incrível, tudo que eu queria. Ela tá ali sozinha, empoderada, me sentindo. E quando a gente, eu tenho 2 filhos, então tem uma coisa assim... Tem uma luta interna, né, de você falar, eu posso, a liberdade pra mim não é solidão, é uma conquista, eu me amo e eu quero fazer o bem pra mim, eu quero sair comigo. E aí tem uma outra hora que eu me coloquei nesse lugar, falei, opa, então tudo bem. Aí depois vem a culpa, aí você fala, mas será que eu não tinha que estar em casa cuidando dos meus filhos? Por que eu tô aqui? A gente tem que o tempo todo ter esse autoconhecimento de também, porque o julgamento vem da gente. Muito. Não é? E uma idealização, né? Eu acho também que a gente até tá desidealizando o par romântico, mas a gente idealiza o amor próprio também, que é assim, ai, me amar é toda vez me levar pra jantar e vai ser uma delícia, eu vou tomar o vinho e vai ser ótimo. Às vezes você vai e vai bater uma carência, às vezes você vai e o lugar é chato. E tá às tudo vezes, bem. E o se amar, eu falo que a gente vive muito num lugar do se valorize e a gente deveria trocar o se valorize por se valide. Porque o se valorize, né, tem essa coisa então tem um valor. Se eu valho mais, alguém vale menos. Se validar putz, hoje tô sozinha. Hoje eu tô com raiva. Hoje eu queria muito ligar para aquele ex que eu sei que é um traste, mas eu queria. E, nossa, eu sou boa nisso. Hoje me levei pra sair, foi maravilhoso. É o bom e o ruim também. Eu acho que a gente... Aprender a lidar. Hoje gostaria de me levar pra sair, não tenho dinheiro. É, e tá tudo bem. Tudo bem, vou ficar aqui comigo mesmo. Ficarei aqui, vou só fazer um skincare. Exato. Porque a gente também deposita no outro, quando a gente fala de relacionamento, pode ser depositado no outro, no parceiro ou na parceira, mas também até em amizades. Muito. Né? Assim, minha melhor amiga tem que sair comigo no dia que eu não tô mal. Às vezes ela não pode, amor. E às vezes as pessoas simplesmente não querem, gente, até dentro de um relacionamento. Às vezes a gente precisa de pessoas que cruzem o nosso caminho pra entender. Eu vivi um relacionamento aberto uma fase da minha vida, que de início foi muito difícil, mas eu aprendi diversas coisas. É um cara que é incrível, que é amigo, assim, até hoje, mas, tipo, às vezes era essa coisa de eu mandar várias mensagens e não responder. O que aconteceu? Por que você não me mandou mensagem? Por que você não respondeu? Não aconteceu nada. E por que você não respondeu? Ah, eu não respondi porque eu não quis. Eu não respondi porque hoje eu não queria mexer no celular. Eu não respondi porque hoje eu queria ficar em paz comigo mesma. Eu não respondi porque eu tava de boa. E escutar isso é aquele soco no estômago, Sim. né? Mas E aí eu comecei a pensar, gente, é verdade. Às vezes a pessoa simplesmente pode não querer. Seguro. E tá tudo bem, porque por que eu tenho que ter as minhas vontades respeitadas? Sim. E quando o outro simplesmente só não quer, e não quero porque eu não te amo mais, não quero porque eu não quero mais só, cara, eu não quero hoje, eu não tô bem hoje, essa semana eu não tô legal, quero ficar mais na minha, vou seguir e isso em amizade também. Amiga, sigo te amando, não estou numa boa fase, tô complicada no trabalho. Amiga, vamos sair? Não quero. Ai, amanhã. Amiga, esse fim de semana eu quero tirar pra mim. É validar o seu sentimento e o do outro, né? Sim, e a sua frustração. Porque eu acho que também daí a gente se cobra em ouvir, não quero, e falar, tá bom, tudo bem.
E por dentro? Por dentro você tá puta, e daí você... A gente confunde frustração com decepção. Porque a decepção é, combinamos uma coisa e você desmarcou. Você descumpriu o combinado. A frustração é, eu esperava... Nossa, eu queria muito sair com alguém, liguei pra Dandara, falei, vamos, Dandara. Você fala, amiga, hoje eu não quero, eu quero fazer o skincare. Eu posso ficar frustrada. Isso tem a ver com a minha expectativa. E aí eu não vilanizo o outro. Mas a frustração é nossa, né? Ela não é do outro. Exatamente. Mas a gente custa entender isso. Sim. Primeiro, essa diferença da frustração com a decepção. E entender que se me frustrou, eu vou lidar com essa dor. Ninguém vai vir aqui lidar essa E tá dor tudo comigo. bem também você digerir essa dor. E tá tudo bem você ficar uns diazinhos incomodado com essa dor. Porque é isso. Quando a gente cria expectativa, não adianta falar assim, não, passou. Não, aquilo vai doer. Ai, a gente cria E eu sempre falo isso pra mim. tudo. Criei uma expectativa, quebrei minha carinha, eu me dou. Igual eu falei, eu valorizo muito meu luto. É tipo, amanhã eu vou estar bem, mas hoje eu tô mal. Quem vai colar os caquinhos da carinha que você quebrou é você. E falando em colar os caquinhos, eu tenho uma imagem que eu gosto cada vez mais, que é o kintsugi. Kintsugi é uma arte japonesa. Vocês já devem ter visto que eles, quando quebra uma louça, eles colam, e a cola é feita com pó de ouro. Então vai ficando fica marcadinho, fica aparente. E como é com pó de ouro, a peça vale mais. E qual é a filosofia por trás disso? De que quando você cola as suas feridas, isso é uma história. E você não precisa esconder. E você tem mais valor por isso. Meu Deus, eu vou falar isso sempre. Eu sou uma peça hipervalorizada, então. A gente é kintsugi. Amor, super valorizada. Vou mudar. Pozinho de ouro da Eu vou mudar na minha bio do Instagram, vai estar lá embaixo agora. Maravilhoso. Não é lindo? E eu fico pensando, a gente fica com medo, né? Com medo, você com entra numa receio. relação, você fala, não vou falar, Com vergonha. não vou falar que eu já fui traída, que fui demitida, né? Porque parece que é um remendo. Sim. Ou uma relação. Às vezes você vai ter uma briga, o casal vai se separar, vocês vão voltar. Não, então a relação já tá indo de mal a pior. Não, talvez é só um ajuste de rota. Você trouxe isso da relação. A René Brau, que é uma psicóloga, uma escritora que eu adoro, ela tem falado bastante agora na rede social sobre casamentos, né? Que a gente tem essa expectativa, e aí vem muito da mulher, que é a expectativa de que um casamento é 50-50. E ela diz que não é, ela prega isso, ela fala assim, o casamento nunca é 50-50. Algumas vezes vai ser 50-50, na maioria das vezes vai ser 20-80, entendeu? 40-60, 70-30. E porque o casamento é você suprir o outro no dia que ele não tem aquele amor todo pra dar, né? Só que a gente não é ensinada a isso. Ninguém mostra pra gente o que é o casamento, e aí eu tô trazendo um recorte de gênero da mulher, porque eu só sei falar do universo feminino, que é quando... Eu já casei, então assim, quando você vai casar, o que você tem que fazer, a expectativa da família, das suas amigas, a sua expectativa é que seja 50-50 todo santo dia. Ninguém casa pra separar, né, gente? A gente idealiza desde sempre. Eu acho que lidar com casamento não dar certo. E eu sempre falo, quando alguém fala assim, separou, não deu certo. Eu falo, deu certo. Por um tempo deu. Quantos anos vocês ficaram juntos? 5 anos? Então, durante 5 anos, aquilo funcionou. Sim. Durante 5 anos, você foi extremamente feliz. Não dá pra gente invalidar um relacionamento inteiro porque ele terminou. Eu acho que isso também é aprender a gente a lidar com essas frustrações. Você não tem que se sentir, você não fracassou. Imagina, vocês viveram 5 anos incríveis, construíram 5 anos durante histórias lindas, compartilharam e dividiram coisas. Ninguém casa pensando em separar. Então, acho que é difícil, a gente tem essa dificuldade, porque a gente almeja a perfeição em tudo que a gente faz. Sim. E não ia ser diferente no relacionamento, imagina. Então, amiga, tô aqui convidando vocês pro meu casamento, mas pode ser que eu separe. Ninguém nunca fala isso. É tipo, você quer fazer, você casa já planejando assim, nossa... semana passada... Velhinhos tomando chazinho na Semana lareira. passada eu fui tomar café da tarde com um casal de amigos meus, eles casaram em outubro, foi uma cerimônia linda, são 2 caras que são casados, e a gente tava sentado assim na mesa do café, eles pegaram o álbum do casamento. E eu amando, a festa deles foi linda. E eu, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que fazer outra festa igual a essa. Aí o Nathan brincou e falou assim, não, a gente já tá pensando na boda de 10 anos, não sei o quê. Aí o Dan soltou, olha, se a gente se divorciar, eu vou ficar com o álbum. Aí fez aquele silêncio assim, aí a gente... Quem falou? Aí o Nathan, não, mas a gente vai se divorciar?
Aí ele, eu não sei o nosso dia de amanhã. Aí eu, Ai, não, então vamos. Mas assim, foi acreditar. uma brincadeira, óbvio, muito gostosa, né? Aí a gente riu daquilo, eles falaram, a gente vai pra justiça, brigar pelo álbum na justiça e tal. E aí a gente entrou nessa conversa falando isso, porque eles falaram que se vêm juntos fazendo 10. E o Dan brincou, ele falou, por mim a gente vai fazer festa de 10, 20, Tem que celebrar 30, o amor, 40, né? 50. Tem que celebrar. Então aí ninguém casa planejando se separar. A gente brinca, faz essas piadas, mas eu acho que a frustração que a gente tem que aprender a lidar é disso. A gente não vai escutar histórias assim. Eu penso isso, que hoje, se eu voltar a ter alguém, se eu me casar, eu acho a coisa mais linda. Eu sou aquela romântica que fica compartilhando foto de casalzinho, de bem senhorzinho, dançando no Instagram, escrever a meta é essa. A meta é essa. Mas daí tem que saber dividir sem ser o 50-50, que é o que você colocou. Porque eu ouço muito essa reclamação também, a relação não é recíproca. E a provocação que eu faço ela não é recíproca ou ela não é seu espelho? Porque parece que a gente põe no Excel. Então é isso, olha. A fórmula pronta, né? Exato. Não, e essa coisa do eu fiz tantas coisas, então você também tem que fazer. Olha, eu fui no supermercado 3 vezes, você tem que ir 3. Eu busquei as crianças 4 vezes, você tem que buscar 4. Às vezes vai ser 20, 80. E mais do que isso se eu faço pro outro e depois eu me ressinto e cobro, então não tô fazendo por amor, tô fazendo pra cobrar e controlar, que é um sintoma de uma relação codependente. É isso que eu ia te perguntar. Não é uma relação saudável. Não. Só que a maioria de nós tem relações codependentes, porque a gente escuta dependência e codependência e já associa a dependência de álcool, droga, então fala, não, dependente eu não sou, imagina. E a verdade é que a maioria de nós porque a gente foi ensinado a ser assim. Então, o codependente, como ele é uma pessoa insegura, ele faz para ser necessário para o outro. Então, sabe, desde a mulher que arruma a mala, não, você vai viajar, eu arrumo a mala, ou até, por exemplo, eu tinha um amigo que pedia Uber, ele morava em cidades separadas da namorada, e pedia o Uber para ela, porque ela não sabia mexer no aplicativo. Eu penso, minha avó tem 96 anos e ela pede o Uber, como é que ela não sabe mexer? Mas ao invés de ensinar para ele era muito mais fácil pedir, porque era um jeito de saber o controle, aonde ela estava indo. Então tem um lugar de você se fazer necessário, e aí nunca vai ser suficiente, porque o outro não faz pra você. E aí você se ressente, aí depois a relação acaba, você fala... O outro nunca vai conseguir te dar a sua expectativa, o que você dá, porque ele é o outro. Exatamente. Porque o que ele tem pra entregar não é o que você tem pra entregar. E aí você vai falar, depois de tudo que eu fiz, essa pessoa me largou. Daí você fala, escuta, mas você fez porque você queria, porque você amava, ou você fez porque no fim do dia você queria falar, eu fiz, agora você faz. Porque eu sinto que a gente entra nessa dinâmica e numa outra perigosa que eu deixei de fazer, também quero que você deixe. Então assim, eu deixei de sair com as minhas amigas, mas então você também não vai sair com seus amigos. A gente não foi no Natal da minha mãe, então a gente também não vai na Páscoa dos seus pais. E aí parece que a prova de amor é você abrir mão de todas as outras coisas. Vira uma relação sufocante, a gente começa a fazer escondido e ela não se sustenta. Engraçado que ouvindo vocês duas trazerem aí recortes e exemplos, me parece que amar, ser amada, é tão mais simples do que todas essas regras e fórmulas que a gente fica colocando e cobrando. É só deixar fluir, gente. É tão natural, é uma coisa que a gente aprende. O amor, é assim, a gente nasce, a gente vem cheio de amor pra dar, pra receber. Né? A criança, quando não sabe falar, né? Quando ela tá ali engatinhando, ela olha pra você, ela tá te dando amor. A primeira coisa que a gente sabe, o afeto, que a gente aprende na vida e que a gente sabe fazer, é o amar e ser amado. E a gente fica problematizando, né? Muito. Mas a primeira coisa mas não é, né? Porque agora trazendo minha estudante de psicanálise que vive em mim. Pronto. O que os psicanalistas falam, né? Então, Freud, Lacan, Winnicott. A gente se aprende como pessoa a partir do olhar dos nossos cuidadores. Tá. Que na maior parte das vezes é a mãe, mas pode ser o pai, pode ser uma avó, alguém de uma instituição, se foi uma criança que foi entregue para uma instituição. E você entende o amor a partir do olhar do outro. Então, se essa mãe demorou para vir, você chorou e ela demorou para vir, você acha que é um problema com você. Porque você é pequeno, você é uma criança. E aí o Winnicott vai falando que a gente vai ficando bom em ler o outro. Então assim, se você faz aquele blá, a mãe ri. Então você vai fazendo
o que você acha que a mãe espera de você pra você rir. E pensa o quanto a gente reproduz isso na nossa vida adulta. Muito. A gente tá sempre com medo de ser abandonado pelos nossos pais, com esse olhar julgador. Às vezes a mãe demorou, ou ela tava com o olhar desatento, porque ela tá com depressão pós-parto, porque ela tá com problema com a outra criança. Porque você é o terceiro de 3 filhos. Só que a gente leva pro pessoal. E a gente segue a vida adulta levando pro pessoal. Mas isso é natural, é intrínseco do ser humano. Por isso que a gente tem que fazer terapia e pensar, tá bom, será que eu não tô puxando pra mim algo que não é de mim? Ou querendo corrigir, porque a gente se aprende assim também. A mãe fala, mas você não podia ser organizado igual seu irmão? Nossa, mas sua prima é mais magra. Então, você vai o tempo inteiro querendo ser igual alguém te falou. Primeiro os pais, depois os amigos da escola, os primeiros namorados, as mulheres do Instagram. Então, esse processo de voltar pro nosso infantil e reconstruir tudo isso é muito importante. Ai, que... Ela tocou num ponto agora, eu sempre trago essa questão de recorte racial, social, alguns de gênero, que a gente discute muito, só que ainda é muito atual dentro desse recorte do amor preto. A gente vem de uma fase que entrou naquele limbo do amor preto salva. Eu acho muito importante. Hoje o que eu busco é me relacionar com outro homem preto, porque eu acho que as nossas dores são muito mais semelhantes. A gente vai se entender enquanto parte da mesma comunidade. Não que isso seja uma regra, mas hoje o que eu quero, se eu for agraciada pelos deuses e orixás, é que seja esse cara. Então eu tô buscando ali dentro das pessoas que eu tô me relacionando esse espaço. E quando a gente abre esse debate, vem uma questão muito tensa, porque o homem preto não sabe ser amado ainda. Então, cobrar isso, assim, a gente fica às vezes nesses embates, porque a maioria desses rapazes foram criados por mães solteiras. Os pais ou morreram, ou estavam no tráfico, ou simplesmente sumiram na vida. Então a gente tem mães hipercansadas, cheias de filhos, que trabalhavam fora, que chegam tarde. E não só crianças pretas, mas crianças de comunidades carentes, ali, que cresceram numa situação mais vulnerável e de pobreza. Então essas pessoas, o menino, ele cresce, esse menino dentro de uma comunidade, tudo é mais severo para ele. Homem não chora, você não pode demonstrar isso. Então, ele passa a ser um cara que se fecha pra demonstrar afeto. E a menina, a mesma coisa. Aquela menina que cresceu sem o pai, com uma mãe... Ela tem essa visão de um cara que vai abandoná-la, de uma mãe cansada que, de repente, desistiu de se relacionar, ou de uma mãe que se manteve dentro de um casamento e sofria agressão física, psicológica, ou só estava ali dentro daquele casamento porque precisava ter o sustento, alimentar os filhos. Então, também, uma visão que para mim tem sido muito difícil desconstruir, eu também carrego feridas e traumas do passado por ter tido pais que se separaram, com uma relação difícil, do meu pai ter sido ausente em muitos momentos. Então, também, você falou uma coisa que é muito verdade. Eu percebi, comecei a entender dentro da terapia, algumas questões que eu buscava dentro de um parceiro. Eu sempre tive aquele desespero, eu sempre quis um parceiro totalmente diferente ao que meu pai era, e eu acabava me relacionando e acabo encontrando pessoas que são extremamente iguais. Mas é o ciclo. E eu me prendo em ciclos de estar revivenciando aquilo, ter uma aversão e ter. Então também quando a gente diz sobre relacionamento, se tratar hoje pra mim é uma realidade e um privilégio. Fazer essa terapia. Total. Mas, de repente, quando a gente tá se envolvendo e eu tô ali conhecendo, eu não sei de onde aqueles outros caras que eu tô me envolvendo vieram. Então, de repente, mesmo que seja... Mas é a sua responsabilidade olhar pra você. A gente tanto não tem como olhar o outro. Não tanto só um homem negro, mas também, de repente, um homem branco, que veio dessa realidade, de ser um cara do interior, de ser um cara da periferia. E isso, que cresceu dentro de uma família, que ele não tinha esse afeto, que ele tem essa ausência. Por isso que eu volto a insistir o quanto eu acho que a conversa, o diálogo, a transparência, e aí, enquanto você fala que é bacana eu
chegar pro outro e falar as minhas faltas, de olha, minha vida foi... Conhecer, minha vida foi assim, assim, assim. É óbvio que eu também não posso viver pisando em ovos pra lidar. Ai, mas então eu também acho... que eu disse. Não é fácil, eu também acho Carol? que não é fácil, custa. é muito trabalho, mas é possível. Tudo. Acho que não custa também eu entender, eu quero, até que ponto eu quero, o que eu tô disposta. De repente a gente consegue, com as nossas dores, se curar. Quando a gente fala do amor preto, eu falo muito isso. Ele não vai salvar, não vai ser do dia pra noite, ele não nos salva. Mas eu acredito que um cara, eu falo isso de exemplo assim, nesse recorte de raça, que duas pessoas dispostas juntas, elas vão se curar. Tudo isso que elas viveram ao longo da história, essas dores, essa questão da solidão da mulher negra, às vezes entra numa batalha, eu sempre falo, a gente vive a solidão do povo preto. Sabe? Ainda existe isso de a mulher ser menos preterida, o cara, para ele ser validado e para ele ter um espaço, ele necessariamente procura já o afeto com uma pessoa branca, porque ele sabe que é ali que a gente ainda tem uma questão social nessa questão do relacionamento, que a racial é muito forte, mas tem também, se você veio de uma periferia, se você veio do interior, a sua criação, o que a sua família sofreu, seus traumas do passado estão ligados a isso. Então, relacionamento é muito, muito complicado, porque além da gente também tem essas questões dos outros, que eu acho importante a gente olhar também. Sim, Carol, me diz uma coisa. Quando a gente tá falando esse recorte aqui de relacionamentos, a gente vive uma era de novos formatos de relacionamento. Sim. A Danda trouxe o recorte social, racial, né? Porque ela trouxe uma outra visão. Mas quando a gente vamos falar no geral, a gente vive novos formatos. Sim. Porque você começou o programa falando dos números de separações, de divórcio. De relacionamento aberto, que cresceu isso. 300%. Amada, a gente tá numa nova era, é isso? A gente tá, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Até outro dia eu fui participar da coluna do Michel Alcoforado, que é um antropólogo incrível, sobre novos formatos de relação. Então, hoje a gente tem o relacionamento aberto, o que é o relacionamento aberto? Você pode ter relações sexuais com outras pessoas, mas não podem ser afetivas. O poliamor, você pode ter mais de uma relação afetiva. E tem o amor livre, as relações livres, onde você não só pode ter mais relações afetivas, como você não deve satisfação nenhuma às outras pessoas. É uma descentralização. Eu gosto de pensar, até tem uma estudiosa que chama Jenny Nunes, que estuda a não monogamia, e ela fala que a gente tem que pensar a não monogamia como um ato político. O que ela discute da não monogamia? É você não tratar o outro como a sua posse. E aí, por exemplo, eu sou uma mulher monogâmica. Eu acho que esse pensamento de desconstruir a monogamia a partir do olhar político pode acontecer mesmo você não abrindo a relação. Porque o que eu vejo e eu queria polemizar? Hoje em dia também vem a coisa de que essas relações são, então, a solução. Só que, o que você percebe? As pessoas ainda traem os combinados, porque tem um prazer na transgressão. Então o casal combina a relação aberta e daí assim, primeiro que cada relação é um combinado. Porque muitas vezes tem os falsos não monogâmicos que ele só não quer te dar satisfação. Então ele fala assim, vamos ser não monogâmico? Tem uma história que eu conto sempre porque acho que ela ilustra bem. Uma amiga começou a sair com um cara e ele falou pra ela, mas eu sou não monogâmico e você é careta porque você ainda quer ser monogâmica. E ela tava apaixonada por ele no embate. E aí um dia eles estavam na casa dela, era um domingo, e ela falou, hoje você pode dormir na tua casa? Porque acho que eu tô afim de fazer meu skincare, de dormir cedo, preparar as minhas coisas pro trabalho. E ele ficou ofendidíssimo. Ele falou, então você não gosta de mim? Então você não tá tão implicada nessa relação? Quer dizer, ele tá querendo uma liberdade sexual, mas ele não valida a liberdade dela no sofá dela. Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Depois, o combinado não pode ficar com gente conhecida, a pessoa vai lá e fica com alguém conhecido. Sua melhor amiga. Por quê? Porque trair tem a ver com poder, tem a ver com controle. E os homens, principalmente, foram muito estimulados a trair. A Bell Hooks coloca no Tudo Sobre o Amor, Novas Perspectivas, eu falo que é a minha bíblia. É maravilhoso. Não é? É incrível. Que o menino, quando criança, ele rapidinho percebe, ele fala, eu tô tendo que obedecer essa mulher, que é uma mulher que no mundo machista não manda nada. Porque se fosse só o pai, tudo bem.
E aí o primeiro ato de rebeldia dele é mentir para a mãe. E ele tende a mentir para outras mulheres, mas não para outros homens. Porque tem a ver com um reforço dessa masculinidade. Sim. E no livro ela coloca também que as mulheres mentem para fingir também que não tem poder, sabe? E a gente... Então vamos prestar atenção, porque às vezes a gente só tá mudando a caixinha, mas trazendo coisas tóxicas da monogamia. O poliamor tem uma hierarquia, então você tem mais de uma relação, mas a nossa é a relação primária, a nossa secundária, quer dizer, então também tem um lugar da primeira mulher. Então acho que mais do que pensar se é abrir ou não, que novos acordos eu posso fazer para respeitar a liberdade, a autonomia do outro e para recombinar. Porque também, às vezes a gente acha que assim, é só abrir ou é só fechar. Não, relação é manutenção. A gente vai ter que combinar o tempo inteiro. E refazer combinados. Porque não sou a mesma do ano passado, não sou a mesma... A sua perspectiva dentro do relacionamento vai mudando, Exatamente. Né? É muito maluco, né? Então, eu retiro tudo que eu disse no começo do programa, quando eu disse amor é livre, vamos só amar, porque a gente coloca um monte de problematização. Não, meninas! Amor é muito difícil. Amor é complicadíssimo. Amor dói. Mas é bom pra caramba também, então a gente vai se esforçar. É que é isso, é complicado, mas é gostoso, porque tem uma coisa, a gente não quer ficar sozinha. Não. Ninguém quer ficar sozinho, né? Gente, se apaixonar é uma delícia. Ai, é gostoso demais. Eu amo, eu falo que eu quebro a minha cara e na semana seguinte eu tô pronta, porque aquela sensação de você encontrar a pessoa, esses dias eu tava indo encontrar o boy e a minha mão começou a suar. Isso é mais E eu fiquei... Você vai no supermercado e daí você abraça a caixa e fala, Dinara, hoje o dia tá tão bonito. E aí eu fiquei... Tá amando, Era uma sensação que fazia tanto tempo que eu não tinha, eu nervosa, eu falei, eu ainda assim, gente, eu tô com a mão suando. Sabe você se sentindo uma adolescente? E eu tipo, ainda, borboletinha, a hora que eu vi ele vindo, eu fui começando a ficar nervosa, a perna, meu Deus, que delícia de sensação. É porque a gente se coloca, às vezes, num lugar e a Carol trouxe isso muito pontual na fala, que às vezes a gente se empodera tanto, né? Às vezes a gente quer tanto ter o controle das coisas que a gente não se permite uma fragilidade do amor. Total. Que é delicioso. Cria-se um monte de regras. E você viu como essas regras são muito mais complicadas do que simplesmente viver? Exato. Agora, metade laranja pra acabar. Metade laranja existe ou não? Não. Não. Somos todos grapefruits inteiros. Maravilhoso. Melhor definição. Ai, que delícia. Eu tinha tanta coisa ainda pra perguntar por quê. Porque esse papo é uma delícia, é gostoso. Mas eu vou finalizar aqui fazendo o quê? Entregando um mimo de amor pras minhas convidadas. Presentes gostosos. A gente gosta, maravilhoso. A gente gosta de amar e ser amada. Gente. Entregar um presente também é uma forma de amor, não é? Amei! Gostou, cara? Muito, de estrelas. Tá vendo? Olha a nossa aí, a espiritualidade já. Dandara, onde todo mundo te encontra pra falar de amor. Gente, quem quiser falar de amor, pode me mandar DM, @Dandara Lanzini, Dandara com H no final, Lanzini com Z. Tô lá disposta a várias conversas iguais a essa, que foi uma delícia. Me manda que eu juro que eu respondo. A Dandara é uma mulher com muito amor pra dar. A Dandara é uma mulher amorosa. Carol, onde a gente te encontra e onde a gente acha o Amores Possíveis? Gente, o Amores Possíveis tá no @_Amores Possíveis no Instagram, no youtube.com/Amores Possíveis, nos players de podcast é Amores Possíveis. E aí toda segunda, de 3 a 3h30, eu tô no Estúdio CBN. Se não der pra ouvir ao vivo, tem no podcast, então vocês colocam CBN, Amores Possíveis, eu tô lá. Toda semana tem coluna na Glamour e eu também escrevo no Mina Bem-Estar, todas as matérias de relacionamentos e amor. Ai, que delícia. Olha, meninas, eu vou aqui, se eu dar uma dica, um spoiler, ela fez um agora recentemente sobre traição, que foi a pergunta que faltou. Então eu trago a Carol de novo pra gente conversar. Lá nas redes. Um novo date. Um date comigo pra falar sobre traição. Sim. Ai, que babado que tá isso, hein? Fica comigo, semana que vem tem mais papo, mais conversa aqui no YouTube, tá bom? Toda semana convidadas maravilhosas, empoderadas, pra inspirar você a ser dona da sua vida, combinado? Beijo!